Olá, crianças, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa no capítulo Luz, Câmera e Textos em Ação. Vamos ver agora sobre a questão dos cartazes de espetáculos. Por exemplo, nós temos muito o costume de falar: vamos ver que teatro está em cartaz? Então, o que quer dizer essa minha fala? Vamos ver que teatro está acontecendo, aonde está passando, o horário. O cartaz do teatro vai mostrar ali quem foi que escreveu a peça, os personagens, uma ilustração ou uma fotografia que faça a propaganda daquela peça de teatro. Então, veja lá. Cartazes de espetáculos. Você sabe o que significa a expressão estar em cartaz? Ela quer dizer que alguma peça, algum show, algum musical ou algum filme está sendo exibido. Observe com atenção os cartazes a seguir. Veja bem aqui esse diálogo entre essas duas crianças. Essa peça ainda está em cartaz? O que ela está perguntando? Será que essa peça ainda está sendo exibida? Está acontecendo? Quando eu pergunto se algo está em cartaz, é porque está sendo exibido. Veja aqui alguns cartazes. Vou aumentar para que vocês possam enxergar, visualizar melhor junto comigo. Tenho aqui o primeiro cartaz, segundo Festival de Ópera do Paraná, do dia 12 a 27 de novembro de 2016. O que vai ter ali? Óperas, concertos, palestras, cursos. Nós temos aqui o patrocínio, certo? Ou seja, quem é que está patrocinando, quem é que está colaborando para o acontecimento deste espetáculo musical, no caso. Cartaz de Festival de Ópera em Curitiba, Paraná. O segundo cartaz, Conte para Todos, cartaz divulgando contação de histórias em Ubatuba, São Paulo. Nós aqui também vemos alguns patrocínios, ou seja, quem está colaborando para o acontecimento deste evento no estado de São Paulo, em Ubatuba, que está dizendo que será numa sexta-feira, 15 de março de 2019, e também o horário, das 9 às 14. Tem aqui o endereço, o local, que é na Biblioteca Pública Municipal, ok? Nós temos aqui um outro tipo de cartaz. Aqui nós estamos falando de um cartaz de cinema. Cartaz de cinema em Bangkok, na Tailândia. Então, nós também a data, a partir de quando que ele vai ser exibido, no caso aqui, 8 de setembro. Vamos ver aqui. Você conseguiu ler todos os cartazes? Provavelmente teve dificuldade para ler o terceiro, pois ele está em inglês. No entanto, é possível entender que todos esses cartazes anunciam eventos culturais. É possível ter essa ideia em razão das letras grandes do título, da imagem principal e dos lugares onde se localizam, nas paredes, nas ruas e etc. Normalmente esses cartazes ficam em locais visíveis para toda a comunidade, a população visualizar. Converse com o professor e os colegas sobre cada um desses cartazes. Atentem para as semelhanças, diferenças e características. Então vejam bem aqui, vamos retomar os cartazes. O cartaz de um evento musical, nós temos de uma contação de histórias e de um cinema. Vejam que no cartaz do cinema não tem o horário, mas tem só uma data, que é a partir de quando que esse filme estará em cartaz, ou seja, a partir de quando ele será exibido. Os horários do filme estará de acordo com cada sala de cinema, ok? Nós temos lá uma imagem principal que chame a atenção das pessoas para esse filme.
Na contação de histórias, nós já temos ali o horário que vai acontecer, o local, o dia, certo? E a mesma coisa aqui no festival de música, de ópera, no caso. Também tem o local e o dia em que acontecerá e aonde que você pode buscar informações aqui do Festival de Ópera. Nós também conseguimos localizar, tem aqui o site. Na contação de histórias também tem telefone para contato. Então perceberam que tem algumas diferenças, inclusive na forma como cada cartaz foi feito? Olha lá. Vamos então produzir um pouquinho na sessão para entender o texto. Então vamos aqui. Onde esses cartazes costumam ser afixados? Então nós vimos lá que eles costumam ficar em paredes e painéis, locais que são visíveis para toda a população. Então vamos escrever aqui. Número 1, em ruas, em lugares públicos, em lugares públicos e nos prédios dos teatros também, né? Prédios dos teatros de forma que seja bastante visível, né? Bastante visível. Número 2. Observe e compare os 3 cartazes. Quais são os destinados a crianças e quais são destinados a adultos? Por que você chegou a esta conclusão? Então, olha lá. Nós vamos retomar aqui um pouquinho aos cartazes para que nós possamos conversar. Olha lá, voltando aqui. Quais que vocês acham que são destinados a crianças e quais vocês acham que são destinados a adultos? E por que que você chegou a esta conclusão? Olha lá. Veja a imagem, o colorido destas imagens. Deixa eu diminuir isso. Nós podemos ver que, por exemplo, contação de histórias é um público livre, mais voltado também para as crianças. Todos podem frequentar e assistir. Então, aqui nós temos um para as crianças, né? Veja as cores do cartaz, olha os desenhos que são formados aqui na decoração do cartaz. A ópera, ela é voltada para o público adulto, porém as crianças também podem ir à ópera, não pode? E essa sessão de cinema aqui, vocês acham que é para adultos ou para crianças? Qual que é a sua opinião? Acredito que seja para crianças, por se tratar de um desenho animado, certo? Então, nesta atividade, você vai colocar as suas conclusões sobre o que você acha com relação aos cartazes que você observou. Então, você acha que eles são destinados a adultos ou a crianças? E por que que você chegou a esta conclusão? Número 3. O título e a imagem são os elementos principais desses cartazes. E as letras menores, o que que elas indicam, pessoal? Aquelas pequenas letras, elas indicam o quê? Outras informações pertinentes ao teatro, à contação de histórias, à produção musical de ópera, ao cinema, atores, diretores. Então, são informações mais
específicas sobre cada produção cultural ali, certo? Então, vamos escrever aqui o número 3. Apresentam as demais informações do espetáculo, né? Do espetáculo. Como dia, horário, local, os atores, certo? Os demais atores, às vezes aparece ali no cartaz um nome em destaque, ou seja, é um ator famoso ou muito conhecido que vai participar daquela produção, ok? Número 4. Qual é o objetivo comum a todos os cartazes que você viu? O objetivo comum. Por que são feitos esses cartazes? É a divulgação do cinema, do teatro, da contação de histórias, da ópera. Então, o objetivo principal é a divulgação. Então, vamos lá. Número 4, eu vou virar minha folha aqui para a gente escrever. Pegar uma outra caneta, que a vermelha tá ficando fraca. Número 4 é a divulgação. Divulgação é o objetivo comum. Objetivo comum a todos os cartazes. Todos os cartazes. Ok? Então, vamos ver agora o que o nosso livro está definindo para a gente sobre o que são cartazes de espetáculos. Cartazes de espetáculos teatrais, de cinemas, de musicais ou de shows em geral, costumam ser compostos por título em letras grandes e chamativas e de uma imagem que tem a ver com a apresentação. A finalidade de um texto como esse é chamar a atenção do grande público, de modo que as pessoas possam se interessar e assistir à obra que está em cartaz. Então, ali nós estamos vendo que é o objetivo de divulgar, certo, pessoal? Vou deixar uma sugestão para vocês aqui da nossa seção Vale a Pena Conhecer. A coleção de livros Teatro, de Raquel Coelho, trabalha de forma inusitada com cenários, personagens, objetos e fatos gerais relacionados ao teatro, manifestação artística de que tratam os livros. Além disso, a coleção é composta de lindas ilustrações elaboradas pela própria autora, à base de retalhos, pequenos objetos e sucatas. Então fica aí uma sugestão de leitura para vocês da nossa seção Vale a Pena Conhecer. Então, pensando nisso, vamos na nossa seção, vamos produzir. Agora é a sua vez de produzir um cartaz. Vamos lá. Sabe aquela leitura dramática que você e seus colegas fizeram da peça Seu Calixto, o Pescador? Pois então, ela foi apenas um ensaio. Vocês vão agora organizar um evento especial no qual deverão apresentar a leitura dramática dessa peça. Que tal produzir um cartaz bem chamativo para essa produção? Então, você vai fazer o seu cartaz da peça Calixto,
o pescador. Número 1, para começar a produção do seu cartaz. Você vai escolher uma cena significativa da peça, Seu Calixto, o pescador. Lembra que nós fizemos a ilustração das cenas ou pegamos no material de apoio? Pois então, você pode aproveitar uma dessas imagens. Você pode criar e produzir outra, tamanho maior, você pode colocar mais elementos para atrair as pessoas. Se você preferir, você também pode pesquisar uma imagem significativa para a peça, conforme você vai achar melhor. Lembrando da importância desta imagem, ela vai atrair a atenção do seu público. 2. Insira no cartaz o título da peça em letras grandes e chamativas. Afinal, a intenção é instigar a curiosidade das pessoas de assistir à apresentação. Agora é aquele momento que a gente pode usar aquelas letras que muita gente chama de letra gorda, que é aquela letra maior, pode ser uma letra menor, uma letra maior, a outra menor. Eu posso usar, por exemplo, na letra P do pescador, imitando o formato de um anzol. O S pode ser a minhoca que o pescador usa. Aí, você vai usar a sua criatividade para chamar a atenção. Lembrando aqui também, pessoal, que o título com o desenho, eles têm que fazer uma composição. Eles não podem, assim como nós chamamos informalmente, brigar. Não pode ser uma informação do título com outra informação do desenho que eles não conversem, tá? Uma coisa tem que estar relacionada à outra se você for usar desenhos também no título do seu cartaz. Em letras menores, achou que você não ia usar aquelas letras miúdas na produção do seu cartaz? Vai também. Em letras menores, você vai colocar o horário da sua peça, o local, ou seja, onde que vai acontecer na sua escola, em que horário que vai acontecer, qual o endereço da sua escola, qual o telefone para contato se for preciso, ou o e-mail para contato se for preciso, o nome dos atores que vão participar, nome com sobrenome, ok? E se vocês tiverem, como nós vimos nos outros cartazes, patrocínio, aquelas pessoas que vão colaborar com a produção, você também pode colocar, se for o caso, certo? Lembrando que um cartaz, eu vou usar um cartaz em tamanho menor, ou como eu quero chamar a atenção, se eu vou pôr num espaço grande, eu tenho que utilizar folhas maiores, certo, pessoal? Então, lembrando aí, o cartaz é para divulgação do seu texto. E você vai fazer qual é o teatro? Seu Calixto, o pescador. Combinado, turma? Então é isso. Boa produção. Façam aí com bastante animação, com a intenção de atrair as pessoas. Imagine que você vai encontrar o seu cartaz por aí. Se você encontrasse o seu cartaz na rua, você ia olhar para o seu cartaz e ia pensar assim, puxa, que teatro legal, sobre o que é aquilo? Você ia se interessar? Então esse é um pensamento que você tem que ter para avaliar o seu próprio trabalho, ok? Fica aí mais uma dica para vocês. Nos vemos em breve para mais uma aula de língua portuguesa. Cuidem-se, turma. Tchau, tchau!